Olá! Então agora nós vamos ver a terceira parte da nossa aula, onde nós vamos falar dos componentes que fazem parte da formulação de uma suspensão. Então, em uma formulação de suspensão, nós vamos ter os componentes da fase dispersa, onde nós vamos ter os ingredientes sólidos ativos, que pode ser um ou mais ingredientes, e os componentes da fase dispersante, que nós poderemos ter o agente molhante, o floculante, o suspensor, o conservante, os adjuvantes e o veículo. E eu vou explicar para vocês para que serve e como se usa cada componente da formulação. O primeiro componente que eu vou falar é o agente molhante. Os agentes molhantes, como o nome já diz, eles servem para molhar o pó que vai ser incorporado naquela suspensão. O agente molhante, ele ajuda a incorporar o pó no veículo da suspensão, evitando assim que haja formação de grumos. A molhabilidade é a extensão em que o sólido entrará em contato com o líquido. Os sólidos possuem um ângulo de contato. Esse ângulo de contato, ele mede a tendência que um líquido se espalha em um sólido. Sólidos com um ângulo de contato maior que 90 graus, eles vão ter uma baixa molhabilidade. Então, eles vão ser mais difíceis de interagir com o líquido. Já os sólidos com ângulo menor que 90 graus, eles vão ter uma alta molhabilidade. Então, eles vão se molhar com maior facilidade. Os agentes molhantes diminuem a tensão superficial entre o veículo e as partículas, evitando assim a agregação. Como exemplo de agentes molhantes, nós temos a glicerina, né, onde usualmente nós usamos uma concentração de 2 a 20% em uma suspensão. O polissorbato 80, também conhecido como Twin 80, que utilizamos de 2 a 3%, e o propileno glicol, que é utilizado de 5 a 25%. O próximo componente que eu vou falar é o agente floculante, que ele pode estar presente ou não na formulação de uma suspensão. Os agentes floculantes, eles ajustam o potencial zeta, causando equilíbrio entre as cargas das partículas. Lá na parte 2 da aula, eu expliquei para vocês que partículas em um líquido, elas adquirem cargas. E essas cargas interagem com o meio e com as outras partículas, formando um equilíbrio naquele meio. Partículas com um potencial zeta elevado, elas tendem a fazer uma repulsão entre elas, então a força de interação delas é menor. Então, elas vão interagir menos, fazendo com que a sedimentação delas seja mais lenta, né? E forma aquele precipitado em forma de cake, né? Que é mais difícil de ressuspender. Nós podemos utilizar, então, agentes floculantes para fazer uma floculação controlada. Então, nós ajustamos o potencial zeta da formulação, né? E isso faz com que as partículas elas decantem mais rapidamente e formem aquele floculado mais frouxo, mais fácil de se redispersar. Como exemplo de agentes floculantes, nós temos o cloreto de alumínio, o cloreto de cálcio, que ajustam cargas positivas, e o citrato trissódico, que ajusta carga negativa. Os agentes suspensores, então, eles vão aumentar a viscosidade do meio e com isso eles vão reduzir a velocidade de sedimentação, né? Então, nós vamos lembrar lá do conceito da lei de Stokes, né? Que o aumento da viscosidade vai diminuir a velocidade de sedimentação das partículas, né? Então, é para isso que nós precisamos saber esses conceitos para poder utilizar o agente suspensor lá na hora que nós formos formular a nossa suspensão. Como exemplo de agente suspensor, nós temos a goma xantana, a goma arábica, o CMC, o HPMC, que são muito utilizados, né? São gomas naturais, muito utilizadas na indústria farmacêutica.
os carbômeros, a bentonita, o vegum, que é muito utilizado em farmácia magistral, e o alginato sódico. Os conservantes, eles são utilizados para proteger a formulação da suspensão de uma contaminação microbiológica. A formulação de uma suspensão, geralmente, ela é de característica aquosa, né? Então, ela é muito suscetível a uma contaminação microbiológica. Então, o uso dos conservantes é importante para proteger e para aumentar a estabilidade dessa suspensão. Os conservantes, eles são empregados de acordo com a via de administração que essa suspensão vai ser utilizada. Por exemplo, para uma suspensão de uso interno, uso oral, é utilizado o metilparabeno, o benzoato de sódio. Para uso externo, uso tópico, pode ser utilizado um blend de fenoxetanol e parabenos, e nós temos outros inúmeros exemplos de conservantes para a suspensão de uso externo. Para uso oftálmico, nós temos o cloreto de benzalcônio como exemplo de um conservante que é autorizado para esse uso. Os adjuvantes vão ser componentes que vão corrigir, né, alguma característica da suspensão, como por exemplo, nós podemos ter que corrigir o pH. Então, para baixar esse pH para um pH mais ácido, nós vamos utilizar o ácido cítrico. Ou para aumentar esse pH e deixar esse pH mais básico, nós podemos usar o hidróxido de sódio ou a trietanolamina. Os edulcorantes vão servir para corrigir o sabor dessa suspensão. Então, nós podemos utilizar o aspartame ou a própria sacarose. Os flavorizantes, então, eles vão dar o gosto, né? Vão dar aquele aroma à suspensão. Então, a gente pode usar um aroma de morango, um aroma de caramelo. E para deixar essa suspensão mais atrativa, nós vamos utilizar os corantes. Podemos utilizar, né? E geralmente a gente combina, né? O flavorizante com corante. Então, se a gente colocou um aroma de morango, a gente vai colocar um corante vermelho, que é para combinar. Né? Se a gente utilizou um flavorizante de caramelo, a gente vai colocar um corante castanho. A gente sempre segue esse padrão para que a aceitabilidade do paciente seja maior. E os antioxidantes, então, que vão evitar a oxidação da suspensão, e o mais utilizado é o BHT. E para finalizar, nós temos o veículo. O veículo é o componente que entra em maior proporção na formulação de uma suspensão, e como veículo nós podemos ter a água purificada, o xarope simples, o sorbitol e as bases prontas. As bases prontas, elas são muito utilizadas na farmácia magistral porque elas facilitam muito a manipulação de uma suspensão, né? Porque elas já vêm com um agente suspensor bem calculado ali na formulação dela e abrevia muitas etapas ali do desenvolvimento daquela suspensão. Como exemplo, nós temos o Suspender e o Ora Plus. Então, pessoal, chegamos ao final da terceira parte da nossa aula e eu espero que vocês tenham entendido e caso tenha ficado alguma dúvida, fiquem à vontade em entrar em contato comigo. Eu espero vocês agora para a nossa última parte, onde a gente vai entender como é que a gente prepara na prática uma suspensão, os equipamentos, as vidrarias necessárias e como é que se faz um controle de qualidade então dessas preparações. Eu espero vocês!